A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Hilário Rocha, com o tema, o desafio da indulgência. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe, fortalecendo os nossos caminhos e nos dando mais esta oportunidade de nos encontrarmos para estudarmos um pouco mais dos seus santos ensinamentos contidos no seu Evangelho de luz e de amor, aclarados e revivecidos pela doutrina dos Espíritos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente e aproveitamos o ensejo para cumprimentar a todos de forma bem efusiva, desejando que esses rápidos minutos que aqui passaremos sejam bastante proveitosos para todos e que cada um de nós possa absorver ao máximo todos os ensinamentos que Jesus nos preparou para esta noite. E nós iniciamos a nossa fala rogando aos irmãos espirituais para que possam orientar as nossas palavras, a fim de que elas sejam de reconforto, de esperança, de equilíbrio e, acima de tudo, de valorização da vida e de muita confiança em Deus. Amados irmãos, a indulgência é um desafio. E o que é a indulgência, meus irmãos, senão a irmã gêmea do perdão, a doce companheira da fraternidade, este sentimento tão leve, tão amável, que nos leva a não examinar os defeitos do outro, a não ver os defeitos do nosso irmão, ou, se os virmos, pelo menos não divulgarmos, não comentarmos, não fazermos alarde de defeitos que todos nós possuirmos. Sabemos, meus irmãos, que a convivência das criaturas humanas é um grande desafio. Cada vez que nós nos aproximamos de alguém, cada vez que iniciamos algum relacionamento com uma outra pessoa, surge para cada um de nós uma grande oportunidade de aprendizado na nossa jornada, quer terrena, quer espiritual. E isto, meus irmãos, por uma razão muito simples, porque não há nenhum de nós, não existe nenhuma criatura que não apresente nos seus campos mentais, emocionais, psíquicos, morais ou espirituais, dificuldades de pequena ou de grande monta. Se não, vejamos, muitos de nós, meus irmãos, nos apresentamos revestidos de orgulho, como se nós tivéssemos uma conduta irretorquível, irrepreensível, e muitos nos encastelamos numa falsa superioridade, colocando-nos de uma forma inacessível ao diálogo ou à crítica construtiva e, consequentemente, não sintonizados com a solidariedade que deve gerir a caminhada humana. Outros de nós, por sua vez, se apresentam egoístas, pensando apenas e tão somente nos seus ou nos nossos, ou em nós mesmos, e desta forma criamos uma condição totalmente desfavorável à benevolência,
a beneficência e a fraternidade construtiva. Outros ainda de nós nos mostramos extremamente gananciosos naquela preocupação exagerada de amealhar mais e mais, conseguindo bens materiais em profusão e muitas vezes até lutando pelo pouco que para nós já é excesso, dada a ânsia que muitos de nós temos de ganhar e ganhar cada vez mais, lucrar e lucrar cada vez mais, distanciando-se desta forma da caridade construtiva que nos ensina a partilhar e a repartir. Então, meus irmãos, diante deste quadro, diante desta realidade, nós fomos pensando nesta situação e chegamos à conclusão que todos nós somos obrigados e tendemos a pensar que a indulgência é um grande desafio na caminhada das criaturas humanas. E isto por quê, meus irmãos? Porque não há nenhum de nós que não tenha a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Não há um de nós que não seja passível de erro. E até porque, meus irmãos, o erro faz parte da nossa caminhada humana. O erro faz parte do processo de aprendizado. Até porque nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Todos nós, meus irmãos, nos encontramos em processo de aprendizado. Nós somos espíritos em evolução. E neste aprendizado, nós temos erros e nós temos acertos. Então, já que a indulgência é esse sentimento tão doce, esse sentimento tão fraterno, que nos ensina a não ver o defeito do outro, ou então, se virmos, não comentarmos, não divulgarmos em profusão, não fazermos propaganda negativa para vermos o nosso próximo numa situação desconfortável. Por que, meus irmãos, nós temos essa tendência de julgar os atos alheios de uma forma tão áspera, de uma maneira tão ríspida, de um ponto de vista tão inclemente, tão implacável para com o nosso próximo, sendo que nós também somos passíveis de erro e também apresentamos as nossas fragilidades e as nossas deformações. Quando que nós vamos aprender, meus irmãos, a analisar severamente os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas maneiras de agir, as nossas palavras, em vez de julgarmos os nossos irmãos de uma forma tão áspera, de uma maneira tão contundente, criando situações maléficas, perniciosas para nós. Porque muitas vezes, meus irmãos, ao analisarmos a conduta de alguém e partirmos para uma crítica exagerada, uma crítica ferina, uma crítica mordaz, muitas vezes nessas situações nós estamos utilizando um mecanismo de transferência, ou seja, nós estamos projetando para outra criatura, direcionando para ela aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes os psicólogos dizem isso, a psicologia afirma, uma crítica contundente, uma crítica mordaz, ela equivale a um mecanismo de transferência,
a um mecanismo de projeção, onde nós projetamos para o outro aquilo que nós temos dentro de nós e que nós não aceitamos, aquilo que temos dentro da gente e detestamos. Então, numa tentativa desastrosa de nos livrarmos deste problema que tanto nos infelicita, nós despejamos em cima do outro na vã ilusão de que estamos resolvendo a dificuldade. Quando, na verdade, meus irmãos, nós estamos nos complicando mais ainda e estamos enveredando por uma seara de insegurança, de fragilidade, de imaturidade, nos transformando em criaturas totalmente vulneráveis. Quando seria mais fácil, meus irmãos, para o nosso aprendizado espiritual, reconhecer a nossa deficiência e reconhecer, meus irmãos, que assim como o outro, nós também nos encontramos em aprendizado e o erro faz parte da caminhada de todos nós. Até porque, meus irmãos, exigir a perfeição do outro é uma iniciativa impiedosa, é até mesmo uma crueldade da nossa parte. Como que nós vamos exigir que os outros sejam criaturas perfeitas num mundo de provas e expiações como o nosso? Como nós vamos exigir de um companheiro nosso, de um irmão de caminhada, uma conduta irretorquível, irrepreensível, se nós mesmos ainda não temos dentro de nós aquilo que nós exigimos nas outras criaturas? É por essa razão, meus irmãos, que a indulgência é um grande desafio na nossa caminhada. Olhar para dentro de nós, reconhecermos as nossas realidades e sentirmos a nossa condição de espíritos em aprendizado. E quando nós falamos em indulgência, nós não estamos falando de forma nenhuma na conivência com o erro. A indulgência, meus irmãos, não significa a aceitação tácita e passiva das coisas erradas e da imperfeição nossa e do outro, de forma nenhuma. O comportamento indulgente é apenas e tão somente uma forma caridosa, uma forma benevolente de tratar o companheiro equivocado como um irmão de caminhada, reconhecendo que muitas vezes os nossos equívocos são até piores do que os equívocos dos companheiros que nós analisamos com tanta rigidez, com tanta truculência, com tanta violência. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos criaturas extremamente duras, extremamente arrogantes, extremamente contundentes, implacáveis para com os defeitos alheios e ao mesmo tempo tão complacentes e tão permissivos para conosco. Então os espíritos disseram para Kardec, no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, os espíritos disseram que a indulgência é esse olhar de compreensão, é essa atitude solidária para com o nosso irmão em erro e em equívoco, reconhecendo que esse equívoco pode ser também nosso, e reconhecendo também que muitas vezes
no lugar do nosso irmão equivocado, nós poderíamos ter um comportamento até pior, muito mais deformado, muito mais depreciativo. Então a indulgência é essa doce companheira da solidariedade, que procura ocultar o defeito alheio, no sentido de não divulgar, de não fazer propaganda, pelo prazer malevolente de ver o nosso irmão que erra numa situação ruim, condenando esta criatura. E mesmo quando a malevolência de alguém coloca um defeito de qualquer um de nós em evidência, a virtude da indulgência, essa doce companheira, ela sempre vai encontrar uma desculpa, uma forma de contornar a situação, mas uma desculpa plausível, uma desculpa séria, e não aquela desculpa hipócrita, aquela desculpa fingida, que muitas vezes, dissimulando atenuar a falta, ressalta o defeito com uma pérfida astúcia, com uma malícia ferina, condenando, atacando e colocando o irmão em erro numa situação desfavorável. A indulgência, ela sempre encontrará para quem erra um bom conselho, uma palavra amiga, uma expressão de estímulo, um gesto de esperança, uma atitude de reconforto, porque o irmão em erro, a atitude impensada do irmão que errou, pode ser perfeitamente uma atitude nossa. Jesus de Nazaré, meus irmãos, profundamente conhecedor dessa realidade e sabendo da realidade de cada um de nós, conhecendo as dobras mais íntimas do coração humano, como de fato ele conhece, e conhecendo a nossa intimidade muito melhor do que qualquer um de nós, Jesus foi o grande protótipo da indulgência. Em várias passagens do Evangelho, ele toca nesse problema. Nós podemos perceber, inclusive, numa das passagens do Evangelho, passagem essa catalogada pelo evangelista Mateus, ele explica claramente a indulgência. E ele nos orienta da seguinte forma: meu irmão, quando tu perceberes que existe qualquer querela, qualquer problema entre o teu irmão e ti, se o teu irmão faltou contra ti, pecou contra ti e causou-te algum desagrado, alguma contrariedade, vai ao encontro do teu irmão e corrige-te entre ele e você somente. Vai ao encontro do teu irmão e corrige-te apenas entre ti e ele. E se o teu irmão aceitar a corrigenda, ganhado terás o teu irmão. Caso contrário, segue o teu caminho. E Pedro, que era um discípulo muito atento, Pedro tinha uma característica muito interessante. Pedro era aquele discípulo meio esquentado, como se diz na gíria, de pavio muito curto, que muitas vezes dava aquelas respostas atravessadas. Era um pescador rude, mas o coração de Pedro era um poço de generosidade. Pedro tinha esse gênio impulsivo, essa atitude um tanto embrutecida, como dizendo no bom italiano, Pedro era meio esbrôntulo, espacatuto,
era muito esquentado, tinha respostas muito atravessadas, mas ele era de uma atenção fora do comum. Dos 12 discípulos de Jesus, era um dos mais observadores, extremamente detalhistas. Pedro era sempre atento a tudo. Sabe aquele tipo de pessoa, meus irmãos, que procura pelo em ovo? Pedro era assim. Pedro procurava pelo em ovo e muitas vezes acabava encontrando, porque ele tinha essa característica extremamente observadora, profundamente atenciosa. E quando ele ouvia Jesus fazendo o convite para todos nós, meu irmão, se perceberes que teu irmão tem algum problema contigo, se perceberes que o teu irmão te ofendeu, faltou contigo em alguma situação, vai procurar o teu irmão e corrige-te, acerta-te entre ele e ti somente. Se o teu irmão aceitar o teu argumento, a corrigenda, ganhado terás o teu irmão. Caso contrário, segue o teu caminho. Jesus nos fala, meus irmãos, que o acerto, a correção fraterna deve ser somente entre nós e o nosso irmão faltoso conosco, sem interferência de terceiros, ou seja, sem alarde, sem propaganda maldosa, sem divulgação, sem malogro, sem espalhar a querela. Isto, na verdade, é a indulgência corretiva. E Pedro pergunta assim para Jesus, observador do jeito que ele era: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que faltou comigo, que me ofendeu? Será até 7 vezes? E Jesus então responde, ensinando o perdão, que é irmão da indulgência. Não te digo que apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O 7, na numerologia, e aqui, diga-se de passagem, numerologia não é espiritismo, é necessário que isso fique bem claro. O 7 é o número da ordem, é o número da perfeição, é o número da organização, um número que combina muito com o apóstolo Pedro, porque Pedro era detalhista, era uma pessoa que não gostava de nada fora do lugar, queria tudo em ordem, tudo certinho, tudo organizadinho. 7 é o número da perfeição, 7 é o número da ordem, 7 é o número das coisas que fluem bem, das coisas que fluem organizadamente. E Jesus fala do perdão 70 vezes 7, ou seja, perdão ilimitado, perdão incondicional. E quando nós estamos praticando a indulgência, meus irmãos, nós estamos sendo, acima de tudo, incentivadores do perdão, estimuladores do perdão, porque o fato de não propagarmos a imperfeição do outro nos leva a ver o lado bom das outras pessoas. E todos nós, meus irmãos, temos o lado bom. E a indulgência é esse estímulo que a vida nos dá para que nós percebamos o lado positivo das pessoas, o lado virtuoso das criaturas, o lado otimista, fraterno, amoroso, que todos temos nas nossas fibras mais íntimas, nas nossas dobras mais profundas. E os espíritos falam para Kardec:
para que nós incentivemos os impulsos generosos das criaturas, para que nós fortifiquemos os fracos, auxiliemos aqueles irmãos que fraquejaram na sua caminhada, como muitos de nós fraquejamos, como este que vos fala também fraqueja, como muitos que estão ouvindo também fraquejam. Auxiliemos os fracos, sustentemos também as criaturas fortes. Vibramos por aqueles irmãos mais fortes, aqueles irmãos mais experientes, mais determinados, que já estão caminhando com mais confiança, com mais fortaleza de ânimo. Mostremos a todos a bondade, a misericórdia, a benevolência de Deus, que leva em conta o menor arrependimento que existe no coração de seus filhos, e nós estaremos sendo indulgentes. Porque, afinal de contas, meus irmãos, cada um de nós também precisa da indulgência do nosso próximo. Afinal de contas, todos estamos matriculados nessa grande sala de aula, nessa escola chamada Terra, neste planeta de provas e de expiações, onde ainda a maldade tem preponderância sobre a bondade, mas é um planeta também que nos traz coisas tão lindas. Afinal de contas, meus irmãos, aqui na Terra, nós não temos apenas a violência, não temos somente perversidade, não temos somente guerra, não temos somente querelas e desatinos. O planeta Terra nos oferece amanheceres maravilhosos, com cânticos de pássaros, formando sinfonias belíssimas, verdadeiras orquestras da natureza, onde não se nota nenhuma expressão de desarmonia, não se nota nenhuma nota desafinada. Muito pelo contrário, a sinfonia dos pássaros pode ser comparada à verdadeira sinfonia mediúnica da vida, onde esses nossos irmãos nos dizem todos os dias: querido companheiro do meu coração, levante a sua cabeça, reaja, acolha dentro do seu coração esse novo dia que Deus está lhe oferecendo e olhe para o seu irmão com um olhar indulgente. O olhar indulgente é o olhar da misericórdia, é a palavra de compreensão, é o gesto solidário, a suavidade no falar, a expressão amorosa no lidar com as pessoas, e o tato, a sabedoria para saber conduzir as questões mais difíceis, mais melindrosas, mas que com prece, com oração, com evangelho, podem ser resolvidas na luz de Jesus e na benevolência do nosso Pai. Porque, afinal de contas, meus irmãos, ser indulgente é reconhecer que cada um de nós é filho de Deus, cada um de nós é filho do amor, cada um de nós é criado pelas mãos misericordiosas de Deus, sendo criado da luz das estrelas. Deus não nos criou do barro da terra, Deus nos criou da luz das estrelas. Somos luz, somos vida, somos deuses. Tudo aquilo que Jesus fez, nós também podemos fazer e muito mais, como disse o Mestre amado, numa verdadeira aula de indulgência, quando o Cristo, profundamente amoroso,
extremamente inspirado e inspirador, ele diz: sois o sal da terra, sois a luz do mundo, sois deuses e luzes, tudo aquilo que eu faço, vós também podereis fazer e muito mais. Portanto, meus irmãos, basta que olhemos para dentro do nosso coração, basta que sintamos que dentro de nós, além dos defeitos e imperfeições a serem corrigidas, existe todo um arsenal de potencialidades, de virtudes, de elementos amorosos, de contribuições perdoadoras, positivas, que nós poderemos oferecer na direção da vida, na direção do universo, na direção deste lindo planeta, que além dos maravilhosos amanheceres, com as sinfonias oferecidas pelos pássaros, também nos outorga a beleza dos amanheceres, a expressão azul do céu, os raios aquecedores do sol, o sol que está a 150 milhões de quilômetros da face da Terra, uma distância matematicamente calculada. Essa distância é calculada com uma precisão cirúrgica pelo Criador, através de seus engenheiros siderais, que formaram este planeta sob a indulgência de Jesus, sob a supervisão de Jesus. Essa distância, meus irmãos, é a distância exata para que a vida seja fomentada na superfície do planeta Terra. Se o Sol estivesse mais próximo de nós, este planeta seria totalmente incendiado, totalmente destruído. Não haveria a menor possibilidade de que a vida aqui se implantasse, porque todas as substâncias estariam liquefeitas, estariam em estado de fusão, não haveria a mínima possibilidade para que a vida aqui se implantasse. Da mesma forma, meus irmãos, se o Sol estivesse numa distância superior a 150 milhões de quilômetros da Terra, a vida igualmente seria impossível na face deste planeta. Por quê? Porque tudo pereceria, tudo morreria, tudo se desvaneceria pela falta de luz, pela falta de calor, pela falta de condições mínimas propiciatórias ao estabelecimento da vida. Portanto, meus irmãos, pela indulgência divina, pela onipotência, pela onisciência e pela onipresença do Criador, aqui estamos nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, mas também com centelhas vivas de bondade, com todo um potencial amoroso e generoso dentro de cada coração. E os espíritos dizem para Kardec: o coração humano pode ser um abismo de perversidade, pode ser um despenhadeiro de maldade, o coração humano pode ser uma fonte de intolerância, de impiedade, de crueldade, mas nas suas dobras mais íntimas, nas suas fibras mais recônditas, nas suas estruturas mais profundas existem germens de amor, potenciais de beleza, centelhas ardentes de generosidade e de caridade. Às vezes a criatura mais abjeta, o ser humano mais vil que possa existir na face da terra, ele demonstra por um objeto, por um animal ou por um outro ser humano
um amor ardente, um amor apaixonado. Isto nada mais é, meus irmãos, do que a centelha divina, o carimbo de Deus, a marca da indulgência apresentada pelo Criador no imo dos nossos corações. Então, por que, meus irmãos, nós vamos exigir a perfeição numa criatura humana? Exigir perfeição de alguém é um ato de impiedade e até mesmo de crueldade da nossa parte. Porque nenhum de nós, meus irmãos, está neste padrão de beleza espiritual a tal ponto de apresentar uma conduta totalmente irrepreensível. Então, nessa grande caminhada nossa, nesse imenso processo de aprendizado, nesse grande desafio das nossas existências, aparece a indulgência com todas as suas letras maiúsculas, com todas as suas letras luminosas e garrafais, como uma forma de nos portarmos na vida, uma forma inteligente, uma forma amadurecida, uma forma perseverante e otimista para atenuar os percalços do relacionamento humano. Na oração do Pai Nosso, meus irmãos, tem uma parte da oração que muitas vezes nós temos até medo de pronunciar. Quando chega aquela parte do perdão que nós dizemos assim, dizemos a Deus: perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam, queridos companheiros, que nós estamos pedindo perdão a Deus. E nós dizemos, assim como nós perdoamos os nossos irmãos, os nossos ofensores. Nós partimos da premissa que nós pedimos o perdão a Deus. Como é que nós vamos querer, meus irmãos, que Deus nos ajude? Como é que nós vamos querer que Deus nos perdoe se nós somos tão insensíveis, tão contundentes, tão ásperos, tão impiedosos para com os nossos irmãos de caminhada? E na verdade, meus irmãos, Deus não perdoa ninguém. Muita gente agora vai até ficar assustado com o que nós estamos falando. Talvez quem esteja dormindo diante do computador, diante do celular, agora dê um salto na cadeira. Deus não perdoa, mas o que esse louco aí está falando? O que esse tonto está falando que Deus não perdoa? É verdade. Deus não perdoa. E sabem por quê, meus irmãos? Porque Ele não se sente ofendido. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe que nós somos criaturas volúveis, inseguras, imperfeitas e imaturas. Ele conhece profundamente as nossas imperfeições. No Salmo 138, o salmista, profundamente inspirado pelo plano espiritual, ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me conheces. Se me assento, se me levanto, se me deito, conheces os meus pensamentos, conheces o meu proceder. O Senhor me sonda profundamente todos os dias. Então Deus, meus irmãos, Ele não tem o que perdoar, porque Ele não se sente ofendido. Ele nos dá novas oportunidades, onde nós temos a oportunidade de acrescentar a bênção da reparação ao erro cometido. Quando, na verdade, nós pedimos o perdão a Deus no Pai Nosso, nós estamos pedindo a sua graça, nós estamos pedindo a sua força, nós estamos pedindo a sua orientação,
nós estamos pedindo a sua sabedoria para que Ele possa orientar os nossos pensamentos. E a graça que vem de Deus, a força de vontade que vem do Pai, é exatamente esse estímulo, esse encorajamento que Deus nos dá todos os dias para continuar a nossa caminhada. As pessoas que concebem o poder de Deus, elas entendem que no poder de Deus está a sua graça, está a sua bênção, que nos felicita todos os dias. E o Espiritismo, meus irmãos, é essa religião maravilhosa que transformou o perdão de Deus na bênção diária do Criador a todas as criaturas. Portanto, meus irmãos, o amor de Deus faz da indulgência uma grande companheira de caminhada de todos nós. Indulgência essa, meus irmãos, que não nos impede de verificar o mal. Indulgência essa que não nos proíbe de verificar as coisas erradas que acontecem no dia a dia. Até porque, meus irmãos, ninguém está proibido de ver o mal onde o mal existe. Nós podemos ver o mal. Podemos, inclusive, até repreender o nosso irmão que está errando. Mas tudo depende da intenção. Se for uma repreensão fraterna, caridosa, entre nós e o nosso irmão, uma repreensão que não se transforme na divulgação malevolente, maliciosa e maledicente dos erros alheios, essa repreensão pode e deve ser feita, até para benefício da própria sociedade, porque nós não podemos simplesmente ver o bem em tudo. Até porque, se nós virmos o bem em tudo, isso será uma ilusão da nossa parte. Seria uma forma indireta de connivirmos com o erro e, portanto, nós cairíamos na mesma impropriedade da falta da indulgência. Nós podemos ver o mal, sim. Podemos analisar o defeito do outro, mas analisar não para divulgar, e sim para estudarmos, para que nós não façamos igual, para que nós não cometamos as mesmas impropriedades. E a grande Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz: na caminhada das criaturas humanas, no processo áspero da evolução terrena, a indulgência se apresenta como uma grande mensageira angelical, entoando a melodia amorosa da sabedoria para aliviar e lenificar os corações encarnados. A indulgência é essa grande mensageira divina que está sempre no nosso caminho. E Joana de Ângeles, através de Divaldo, completa, ela diz assim: não te permitas, meu irmão, a ingrata contribuição de avinagrar as horas do teu próximo com o ingrediente pernicioso da crítica contumaz. No mundo ainda existem críticos impiedosos, esses críticos que muitas vezes procuram o cascalho no leito de um rio de pedras preciosas. E é verdade. Quantas vezes nós procuramos esse cascalho, não é mesmo? Às vezes nós temos o rio mais lindo, o rio mais belo, com aquela água cristalina, transparente, com aquelas pedrinhas tão limpinhas, e nós vamos procurar aquele dejeto, aquela excrescência que está no leito das águas tão puras. É assim que muitas vezes nós perdemos grandes amizades.
É assim que muitas vezes nós conturbamos um ambiente, porque estamos procurando o humilde cascalho no leito de um rio cheio de pedras preciosas. E esse rio, meus irmãos, é o rio da vida. É o rio onde todos nós estamos incursos. E, portanto, meus irmãos, a indulgência é essa doce companheira nesse grande desafio chamado vida, onde nós temos a presença do Pai Criador, de Jesus de Nazaré, nosso mestre protetor, Kardec, o nosso grande guia, o nosso grande professor, e o Espiritismo, a grande ciência, a formidável religião, a filosofia ímpar, a nos ensinar como nos comportarmos no processo da vida, de maneira a extrairmos da vida os melhores elementos para o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. Um grande abraço a todos, meus queridos. Muito obrigado pela caridade da atenção. Uma chuva de coisa boa e uma montanha de felicidade para todo mundo, que é o que todo mundo merece. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.